acompanha o meu canal no YouTube, PhysiTips. Hoje eu vim aqui para resolver a prova de Física da Federal, que foi aplicada no dia 18 de julho de 2021. E, pelo que vem observado, foi uma prova com nível fácil / intermediário. E contou com questões com um nível bem baixo, pra falar a verdade. Exemplo dessa primeira aqui, que ela pergunta aqui: na representação de grandezas físicas são utilizadas diferentes sistemas de unidades, sendo que o Sistema Internacional de Unidades é o sistema padrão utilizado pela comunidade científica. Uma unidade básica do Sistema Internacional, a unidade de medida de comprimento é... Então, no caso aqui, ele quer saber qual que seria a unidade de medida de comprimento no Sistema Internacional. Uma questão praticamente dada da prova, que não contém muitos obstáculos para o aluno resolver, não. Então, no caso do Sistema Internacional, Internacional é uma nomenclatura padrão utilizada para a gente determinar quais são as unidades de grandezas do que a gente utiliza para fazer a mensuração do que a gente quer, né? No caso, seria algo padrão internacionalmente. Então, exemplo, temperatura. Qual que seria a unidade internacional? Kelvin. Temperatura no caso seria Kelvin. Tempo. Vamos aqui. No caso seria... Deixa eu apagar aqui que eu cliquei errado, né? Temperatura Kelvin. Tempo. Segundos. Seria no caso a unidade padronizada internacionalmente para temperatura e para tempo. Daí no caso que foi solicitado seria no caso comprimento, né? Comprimento, a unidade internacional seria no caso metros, né? E assim sucessivamente. Então no caso seria, as partes certas seria metros, assim como está no gabarito. No caso seria 1 metro, ok? Agora vamos para a próxima questão aqui, a de número 36. Um objeto de massa de 400 gramas, eu acho que quando você vê com o enunciado ele vai te colocar um grande número de informações, não que seja o caso dessa questão, o importante é você anotar, até para você não se perder. Até quando não seja um número muito grande de informações que o enunciado te forneça, mas é bom para você deixar a tua resolução mais organizada. Um objeto de massa de 400 gramas, já vamos anotar aqui, tá? O bom seria já passar para o sistema internacional, que no caso de massa seria quilogramas. Aqui você pode usar uma regrinha de 3, caso você queira, ou você pode fazer direto. Fazer aqui uma regrinha de 3, ó. 1 quilo equivale a 1000 gramas. Ok? 400 gramas equivale a X quilos. A gente não sabe o valor. Multiplicando cruzado aqui, vai ser 1 vezes 100, que é igual a X vezes 1000. X é igual a 1 vezes 100, 100. Aqui está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Divide por 1000. Calma, eu fiz algo errado aqui. 1 kg vezes 400 gramas. Aqui é 4. Ok? 1 vezes 400, 400. Divide isso por 1000. Por 1000. Esse 0 corta com esse 0. Esse 0 corta com esse 0. X dividido por 10. 4 dividido por 10 dá 0,4 quilos. Ok? Eu vou apagar aqui para não ocupar tanto espaço. Então a gente sabe que é 0,4 quilos. Então 400 gramas equivale a 0,4 quilogramas. Ok?
Um objeto de massa 400 gramas é colocado sobre uma plataforma horizontal de área de 5 centímetros quadrados. Ok. 5 centímetros quadrados. Assim como a gente fez com a unidade de cima, a gente também tem que passar a área para a unidade internacional, né? Que no caso aqui, como está em centímetros, seria no caso metros. Metros ao quadrado. No caso seria, tem que transformar 5 centímetros quadrados para uma unidade que esteja em metro ao quadrado. Ok? Então a gente utiliza a mesma regra, só que com uma pequena adaptação. Ó, vamos pensar assim, ó. 1 metro equivale a quantos centímetros? 100 centímetros, que a gente aprende no colégio. Só que note que aqui a unidade da área está ao quadrado. Então isso aqui a gente também tem que fazer uma pequena adaptação para equivaler essa diferença. Então eu levo ambos os lados ao quadrado, que é o que eu quero. 1 metro ao quadrado, porque 1 vezes 1 é 1, então vai continuar sendo 1 metro, só que ao quadrado. E agora aqui é a pequena adaptação, ó. 100 vezes 100. 100 vezes 100 vai equivaler a 1, 2, 3, 4. Vai equivaler a 10 mil. 10 mil centímetros quadrados. Deixa eu apagar aqui essa parte de cima. Então a gente já tem aqui nossa regrinha de 3, ó. 1 metro ao quadrado equivale a 10 mil centímetros ao quadrado. A gente agora substitui e coloca 5. O valor que a gente quer saber aqui em metros quadrados. E aqui a gente coloca 5 centímetros ao quadrado. Agora multiplicando. 10 mil vezes x é igual a 5 vezes 1, né? 5 vezes 1 vai dar 5. 5 divididos por 10 mil vai dar o valor que a gente quer. Utilizando a notação científica, vai dar 5 vezes 10 a 1, 2, 3, 4 menos 4. Ou simplesmente, ou simplesmente poderia fazer assim, né? Lembrando das propriedades básicas de elementos que são elevados a um número, no caso, propriedades de potências. Esse número aqui pode equivaler a 5 sobre 10, 1, 2, 3, 4. 10 elevado a 4, que no caso seria 100 vezes 100. Então, como aqui é um 10 elevado a 4 e está no denominador, eu coloco 5 vezes 10 a menos 4, ok? Então, deixa eu apagar aqui. Vai dar 5 vezes 10 a menos 4 metros ao quadrado. 5 vezes 10 a menos 4 metros ao quadrado. Ok. Então, o objeto de massa 400 gramas, ou 0,4 kg, é colocado sobre uma plataforma horizontal de área de 5 cm quadrados, ou 5 vezes 10 a menos 4 metros ao quadrado. O sistema, assim formado, está em equilíbrio estático. Essa informação aqui é muito importante, equilíbrio estático. Considerando apenas a força exercida pelo objeto sobre a plataforma, assinale a alternativa que apresenta corretamente o valor da pressão exercida sobre a plataforma. Então a gente tem um objeto que está em cima de uma plataforma. Se ela está em equilíbrio estático, a soma das forças resultantes é igual a zero, né? Ou no caso, a força resultante é igual a zero, né? Então esse bloco, o planeta Terra dá uma força para baixo, que no caso seria o peso, né? Só que esse peso vai equivaler à compressão que o bloco faz sobre a superfície da plataforma. Essa compressão ela tem o mesmo módulo, mesma direção, só que sentido oposto à força normal que a plataforma exerce sobre o bloco. Ou seja, ambas meio que se anulam. Se anulando, pode-se considerar somente o peso, então. Ok? Para ver qual que seria, no caso, essa força que o bloquinho faz sobre a plataforma. Lembrando da fórmula de pressão, que é a pressão é igual a força sobre a área. Como a força que nós utilizaremos é a força-peso, a gente continua. Já que está em equilíbrio estático, né? A pressão, então, no caso, vai ser a força-peso. Como eu calculo o peso desse bloquinho? Eu simplesmente pego a massa e multiplico pela gravidade. Que aqui a gente provavelmente vai ter que adotar igual a 10 sobre a área.
Então a massa, que é 0,4, né? Vezes 10. Que é a gravidade que a gente está anotando aqui. Divididos por 5 vezes 10 a menos 4. Ok? Então, aqui vai dar 4. 5 vezes 10 a menos 4. Ok. Então, 4 divididos por 5. Coloco um 0, vírgula aqui. Acrescento mais um 0. 40 divididos por 5, 8. O valor aqui vai ser igual a 8. 0,8 no caso, né? Aqui é 10 a menos 4. Passando para cima, é 10 a quarta. Qual que é a unidade internacional de pressão? É Pascal. Então isso aqui vai ser 0,8 vezes 10 a 4 pascais. Convertendo, vai ser 8 vezes 10. Convertendo não, mas desenvolvendo em uma casa a notação científica, vai ser 8 vezes 10 a terceira pascais. Como eu tenho esse 10 elevado a terceira aqui, ele equivale ao prefixo quilo, que é representado pela letra K. Então, no caso, seria 8 quilopascais. A gente vai ver qual que é a resposta. Aqui, ó, letra D, 8 quilopascais. Ok? Próxima questão. Ó, um objeto de massa M, vamos anotando os dados. Isso aqui que a gente utiliza essa nomenclatura, a gente anota. Está em repouso a uma altura h acima da superfície da Terra, ok? A altura h na superfície da Terra. Sujeito à força gravitacional, num dado momento, ele cai verticalmente em direção à Terra. Desprezando qualquer força dissipativa, ok? Então a gente despreza o atrito com ar. E considerando que a aceleração gravitacional se mantém constante. Ou seja, é um movimento retilíneo uniformemente variado, né? Porque a aceleração, que é da gravidade, não varia, é constante durante todo o processo de queda. Se mantém constante durante todo o movimento. Assinale a alternativa correta que apresenta corretamente o valor normal da velocidade v do objeto. Ok? Quer saber o v? Quando ele está a uma altura h sobre 2 acima da Terra. Ok. H sobre 2. Então isso aqui no caso seria uma altura inicial. Isso aqui seria uma altura final, né? Da Terra. Ok. Vamos resolver agora aqui essa questão. Essa questão que ela pode ser realizada de diversas formas, no caso. A massa não é um fator muito importante para essa questão, não. Porque a queda de um objeto depende da massa desse objeto. Então o que a gente pode usar é a equação de Torricelli. No caso seria V ao quadrado, que é igual a V0. V ao quadrado, que é igual a V0 ao quadrado, mais 2 vezes a distância percorrida. Ok? Se a gente considera, deixa eu fazer aqui, que o objeto ele cai aqui dessa altura, que no caso essa altura aqui seria a altura inicial, que é igual a h, e a altura final, no caso seria esse h sobre 2, né? Não é uma proporção totalmente correta, mas é isso. Ele cai por aqui, ele quer saber a velocidade quando esse objeto passa por esse ponto. A gente adota aqui, ó, para ser mais fácil, nosso referencial para cá, ó. Sempre é importante anotar o referencial, então vai ser positivo para cá. A gravidade vai estar na mesma direção, concorda com a gravidade para baixo? Então a gente utiliza esse parâmetro aqui para resolver essa questão. Então, ele quer saber a velocidade nesse ponto aqui, né? Aqui, ó, uma informação importante. Num dado momento ele cai verticalmente. Se ele cai verticalmente num dado momento, no início aqui ele vai estar em repouso. Como essa aqui é a velocidade que a gente quer, a gente simplesmente mantém, v ao quadrado. A velocidade inicial ao quadrado vai ser 0 ao quadrado, porque ele cai do repouso. Mais 2 vezes. A gravidade ela não está na mesma direção da trajetória do objeto, o vetor está na mesma direção do referencial adotado, então ela vai ter sinal positivo. Então a gente mantém. Vezes o deslocamento. O deslocamento, vocês não concordam que é a posição final menos a inicial? Então vai ser h
H sobre 2 menos H. Ok? H sobre 2 menos H. Uma olhadinha aqui. Tá. Então, Rho ao quadrado vai ser igual a 0. 0 ao quadrado vai ser 0, que é igual a 2 vezes a gravidade, vezes a distância, que no caso vai ser H sobre 2. Ok? Esse 2 com esse 2 corta. V vai ser igual a raiz de G vezes H. A gente acha que é G vezes H. Próxima questão, questão 38. Uma onda é produzida numa corda de modo que a velocidade de propagação vale igual a 5 metros por segundo. Velocidade da onda. Sabe-se que a distância entre dois nós suscetíveis dessa onda é de 5 milímetros. Dois nós. Esse aqui é um ponto muito importante para essa questão. Muita gente vai se confundir e vai achar que o comprimento da onda seria essa distância fornecida. Isso é meio que um leve pegadinha que o federal quis aplicar nos vestibulandos. Uma onda, o nó é característica de qual tipo de onda? Você aprende? De onda estacionária. Então, se aqui eu tenho uma onda estacionária, vamos supor que aqui é a parede, ponto fixo dessa onda. Fazer onda estacionária, né? Tem que fazer onda refletir para formar uma onda estacionária. Tá meio ruim aqui essa parte. Estacionária, né? Ok, refletir aqui. Esses pontos aqui de interferência, deixa eu dar aqui a cor. Esses pontos aqui de interferência destrutivas é o que denominamos nó, né? Ok? A gente não pode esquecer de que a distância entre dois nós não equivale ao lambda completo. Um lambda completa, ó, essa aqui é a distância entre dois nós, né? Que é o que foi dado, que é 5 milímetros. No entanto, o lambda completa é desde aqui até aqui. Então, tem mais outra distância que deveremos contabilizar, 5 milímetros. Então, o lambda, no caso, seria 10 milímetros e não 5 milímetros, como foi fornecido, no caso, sendo referente somente à distância entre esses dois nós. Essa que, no caso, seria a pegadinha dessa questão, né? Pegadinha entre aspas. Era só do interpretar que ele conseguiria notar a diferença. Então, no caso, o lambda seria igual a 10 milímetros. Aqui convertendo padrão internacional, 10. Deixa eu fazer aqui. Ok. No caso seria metro. 1 metro equivale a quantos milímetros? Metro equivale a 1000 milímetros, né? É isso mesmo. Então, x equivale a 10 milímetros. X vezes 10 mil. 1000 no caso. Com 1 vezes 10. X é igual a 10 dividido por 1000. Corte aqui, corte aqui. X vai ser igual a 0,01 metros. Ok? Então esse lambda aqui vai ser igual a 0,01 metros. Lambda, né? São as informações apresentadas na alternativa que apresenta corretamente o período. Ele que é o período, no caso, né? Não a frequência. Então, usando a fórmula fundamental da onda, V igual a lambda F.
né? Então a velocidade nós temos que é igual a 5, é igual a lambda, que é 0,01. Mas a gente pode usar a notação científica aqui e colocar igual a 1 vezes 10 a menos 2 vezes a frequência. Só que lembrando da relação de que a frequência é o inverso do período, a gente já pode substituir aqui para achar o período. Ok? Então, jogando para o outro lado, t vezes 5 igual a menos 2. O período vai ser igual a 1 vezes 10 menos 2, né? Sobre 5. O período vai ser igual a 1 dividido por 5. 0,02. 0,2 vezes 10 a menos 2. Jogando para o lado, direita diminui. 2 vezes 10 a menos 3 segundos, no caso que será a unidade de período. Lembrando também, esse 10 a menos 3 ele pode se equivaler ao prefixo milli. Então seria no caso 2 milissegundos. No caso seria a alternativa B. Ok? Vamos para a questão 39. Uma certa massa de gás ideal passa pelo processo termodinâmico ilustrado em figura lado, que apresenta o diagrama P vezes V, pressão em função do volume, ok? Considerando que a temperatura do gás no ponto A vale 50 kelvins, ou seja, unidade internacional, que 50 kelvins é temperatura A é 50 kelvins. Se a alternativa que apresenta corretamente a temperatura B, no gás no ponto B. Então, no caso aqui a gente vai utilizar a equação do gás ideal, né? Sem a perda de massa, que seria a pressão no estado 1 vezes o volume no estado 1 sobre a temperatura no estado 1 é igual a pressão no estado 2 vezes o volume no estado 2 sobre a temperatura no estado 2. No caso, substituindo a pressão em A vezes o volume em A sobre a temperatura em A é igual a pressão em B vezes o volume em B sobre a temperatura em B. Que é o que a gente quer, né? Igualando aqui a pressão em A. Ó, tem que tomar muito cuidado com esses prefixos aqui, ó. Micro, mega, quilo, mega. Caso aqui, esse M aqui ele equivale a mega. 1 quilo, 1 megabyte, 1 gigabyte. Esse mega ele equivale a 10 elevado a 6. Então, no caso seria 20 vezes 10 elevado a 6. Que no caso seria a pressão em A vezes o volume em A, que está no unidade internacional, que é igual a 50, né? Ok? Sobre a temperatura em A, que já foi fornecida pelo enunciado, igual a 50. Isso aqui vai ser igual a pressão em B, que é 60 vezes 10 a 6, vezes a temperatura em o volume em B, que no caso seria 150. Em outro espaço. Deixa eu apagar isso aqui. Diminuir aqui. Aqui, deixa eu pôr aqui, né? Pressão em A 20 vezes 10 a sexta, vezes o volume em A 50 sobre 50, que é a temperatura em A. É igual a pressão em B, que é 60 vezes 10 a 6, vezes volume em B, que é 150, dividido pela temperatura em B. Ok? Esse 50 com esse 50 se anulam, esse 10 elevado a 6 com esse 10 elevado a 6 se anulam. TB, já pro outro lado, vezes 20, vai ser igual a 60 vezes 150. Esse zero com esse zero aqui eu posso cortar. A temperatura em B vai ser igual a 60 divididos por 2, que vai ser igual a 30 vezes 15. Vamos fazer aqui, né? 3 vezes 15 vai dar 45. Mais um zero, 450 kelvins. A temperatura em B, vamos ver? Resposta: 450 kelvin. Vamos para a última questão da prova.
Ó, para investigar o comportamento elétrico de um dado resistor, foram feitas medidas aplicando-se diferentes valores de diferença de potencial, ou seja, ΔV, né? Sobre esse resistor e observando se os valores da corrente Y correspondentes conforme o gráfico ao lado. Então aqui no caso foi utilizado um resistor não ômico, né? Porque se ele fosse um resistor ômico, essa curva aqui apresentaria uma característica mais linear, né? Não seria essa curva aí. Considerando as informações apresentadas no enunciado e no gráfico, a sinal alternativa aqui apresenta corretamente o valor da potência. Veja, potência da resistência dissipada pelo resistor quando uma diferença dos potenciais ΔV de 2 volts é aplicada sobre ele. Ok. Primeiro a gente tem que achar o valor dessa resistência, né? Só que como é um resistor não ômico, então essa resistência é variável, né? Então, vamos ver aqui. Considerando as informações apresentadas, iniciada no gráfico, a sinal alternativa que apresenta corretamente o valor da potência dissipada. Ok. Potência e resistência, né? Existem várias formas de calcular. Você pode pôr a diferença de potencial ao quadrado sobre a resistência, ou você pode simplesmente colocar o valor da corrente vezes a diferença de potencial. Ou, até mesmo, você pode multiplicar a resistência por E ao quadrado. Então, se a gente quer saber a potência dissipada desse resistor, seria mais fácil a gente simplesmente substituir quando uma diferença de potencial de 2 volts, ok? Ó, a diferença de potencial de 2 volts ela gera uma corrente 6 mA. 6 mili, se lembrando é 10 a menos 3. Então a gente pode simplesmente utilizar essa relação aqui, né? Para achar essa potência dissipada. Esse U, no caso, equivale ao W, que seria 2, vezes a corrente, que no caso seria 6 vezes 10 a menos 3. Por 10 a menos 3 aqui. Okay. Então 6 vezes 2, 12. 12 vezes 10 a menos 3. Isso aqui equivale a 12 miliwatts, né? Que a gente tem a unidade internacional de potência em watts. Como esse 10 a menos 3 aqui, a gente necessariamente tem que pôr o prefixo mili. 12 miliwatts, vamos ver se a resposta é essa. Aqui ó, 12 miliwatts. Letra D. Então galerinha, essa foi a resolução da prova de física da Universidade Federal do Paraná no processo seletivo 2020 e 2021. Ela apresentou uma dificuldade, até dizer, mais predominantemente fácil do que mediana. E aquele aluno que se preparou e se atentou aos principais conceitos das frentes da física ao longo do ensino médio, saiu bem. Então é isso daí, galerinha. Muito obrigado pela atenção.